Olá, pessoal, tudo bom? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também. Nós estamos aqui para mais uma aula de PHP. Hoje nós vamos falar de funções de data e hora em PHP. Por que é importante a gente aprender a trabalhar com funções que trabalham especificamente com data e hora, né? Por que tem funções específicas para isso? Porque data e hora, elas não são numéricas, então não é um número que dá para a gente trabalhar com int, com double, com float, não dá para a gente trabalhar com operações matemáticas desse jeito. Não dá para a gente trabalhar também com concatenação como a gente faz com strings. Data e hora, elas têm propriedades específicas, então nós temos aí números, meses que vão até 28 dias, 29 dias, 31 dias, 30 dias, anos que são bissextos. Quando a gente fala de hora, a hora tem 60 minutos, o minuto 60 segundos. O dia tem, a gente pode trabalhar no formato de 12 horas, de 24 horas. Então, tem propriedades muito específicas e peculiares. Então, por isso, toda linguagem de programação tem funções específicas para trabalhar, para que a gente possa validar a data e hora, para que a gente possa adicionar dias, né? Aí você fala, para que eu adicionaria dias? De repente você está fazendo um sistema que é um sistema de entrega de produtos. E aí você tem que calcular, aquele produto ele demora 10 dias para ser entregue na casa do cliente. Então, da data de hoje, você vai somar 10 dias. Ah, hoje é dia 5, você soma 10 dias, vai dar dia 15, tá fácil. Mas se for dia 29, você somar 10 dias, vai dar certo sua conta? Então, são essas preocupações que a gente precisa ter quando a gente está falando de data e hora. Então, eu vou compartilhar minha tela agora. Certo? Eu já estou aqui com o meu servidor Champ startado, certo? Ó, já estou até com o meu projeto carregado, mas não tem nada dentro dele, ó. O meu VS Code, já criei a pasta, ó, meu projetinho está aqui. Criei a pasta, né, ó. Criei meu arquivo, mas não tem nada dentro dele, eu só abri o PHP e a gente vai primeiro no slide que eu preparei aqui com uma estrutura bem legal falando das funções. Então, eu vou jogar minha câmera aqui no cantinho. E aí a gente vai lá. Ó. Então, a primeira função que a gente vai trabalhar com data e hora é a função date. Então, qual é a característica da função date? A função date, eu preciso dizer para ela qual é o parâmetro da data que eu quero recuperar. Então, se eu quero o dia, se eu quero o mês, se eu quero a hora, se eu quero o minuto, se eu quero o segundo. Então, eu digo para a função date, entre parênteses e apóstrofo, qual é o parâmetro que eu quero da data. E ela retorna para mim aquele parâmetro. Então, eu tenho que conhecer a lista de parâmetros da função date. Então, vamos conhecer esses parâmetros. E aí, eu vou pegar aqui o ponteiro de caneta. Então, aqui nós temos os parâmetros. Eu peguei essa lista de parâmetros do PHP Info, tá certo? Então, os parâmetros para dia, né? Então, a gente tem aqui, ó, o D minúsculo é o dia do mês, só que contando sempre com 2 dígitos. Então, de 1 a 9 tem o 0 na frente, né? E aí, se a gente usar o J minúsculo, ele não vai usar o 0 na frente. Então, a anotação mais utilizada é essa. Tá certo? Essa informação é muito importante. Você fala, isso faz diferença? Faz muita diferença. Por quê? Porque esse dígito 0, ele é usado, por exemplo, quando a gente vai calcular algum código de barras, que essa informação é importante, é relevante. Então, a quantidade de dígitos é relevante, tá? Outra informação sobre a data muito importante, né? O dia, a representação do dia da semana. E aí, toda vez que a gente for usar esses parâmetros para trazer representações textuais, as representações textuais elas vêm em inglês, então é muito complicado a representação textual vir em inglês. Num site em língua portuguesa, você não pode usar em inglês. Então a gente acaba utilizando as representações numéricas para que a gente possa fazer uma associação e aí colocar o texto em língua portuguesa, tá certo? E aí, em representação, por exemplo, para o dia da semana, nós temos aqui, ó, o N maiúsculo e o W minúsculo. E aí eu posso usar o N maiúsculo, eu vou colocar aqui, ó, 1 para segunda-feira e 7 para domingo. Então ele vai 1 para segunda, 2 para terça e ele vai parar no 7 para o domingo. A diferença do W é que o W ele começa no 0 para o domingo e o 6 para o sábado, certo?
E aí a gente tem, então, agora as representações para o mês, certo? E as representações para o mês? Também tem representações textuais, né? Que aí também traz a nomenclatura do mês em inglês, que nós não utilizamos a nomenclatura em inglês, né? Então a gente tem aqui, ó, o F maiúsculo vem em inglês, e a gente tem aqui, ó, o M minúsculo de 0, 1 até 12, então trazendo o dígito 0 na frente, que é a representação mais utilizada, né? E o T aqui também é um parâmetro bem importante, bem relevante para a gente, porque ele vai trazer o número de dias daquele mês. Por que é importante a gente saber? Porque a gente é importante no cálculo de datas, né? Saber se aquele mês tem 28, 29, 30 ou 31 dias. Porque aí a gente precisa, como aquele exemplo que eu falei, você quer somar 10 dias para calcular o dia de entrega de um produto. Então, se você verifica que o dia de hoje é dia 29, você vai somar 10 dias, é importante saber aquele mês tem quantos dias, para que você faça o cálculo da data correto, certo? E aí a verificação de ano. Então a gente tem aqui, ó, o L maiúsculo para saber se é um ano bissexto. Então é importante saber se um ano bissexto, por quê? Porque se você está no mês de fevereiro, saber se fevereiro tem 28 ou 29 dias é importante também, né? O Y maiúsculo e o Y minúsculo, aí é a representação do ano. E aí nós utilizamos sempre a representação do ano com 4 dígitos, né? Nós não utilizamos mais a representação do ano com 2 dígitos, beleza? E a gente tem aqui as representações de tempo, né? Para hora, minuto e segundo. Então, uma característica do formato americano de hora é usar sempre até 12 horas, né? Então, a gente tem a representação aqui, ó, com G minúsculo e o H minúsculo, que vai sempre até 12 horas. E aí, eles utilizam o A maiúsculo e o A minúsculo para trazer a informação do IM/PM, certo? Aqui no Brasil, nós utilizamos o padrão que nós vamos até as 24 horas, né? Então, a gente não costuma falar que é 1 hora da tarde. A gente às vezes até fala, mas a representação é que à tarde são 13 horas, 14 horas, né? Então, a gente acaba utilizando aqui no Brasil essa representação, certo? Mas essa que tem os 2 dígitos, tá? E aí a gente tem aqui a representação, ó, dos minutos e dos segundos. Então, essa é a função getDate. Então, a gente vai lá agora para o VS Code e aí a gente sempre cria variáveis para colocar essas informações nas variáveis. Então, eu vou criar aqui a variável dia, vou chamar a função date, abro parênteses, apóstrofo, D minúsculo. Vou criar aqui a variável mês, date, parênteses, apóstrofo, M minúsculo. Vou criar a variável ano, a função date, aqui, ano, a função date, parênteses, apóstrofo e o Y maiúsculo para ele sair com 4 dígitos, certo? E aí eu vou imprimir aqui a data, então eu vou colocar aqui, ó, a variável dia, eu vou concatenar com a barra para ficar bonitinha a data, né, para o usuário. A gente tem que sempre pensar na representação para o usuário, ela tem que ser sempre o mais semelhante daquilo que o usuário utiliza no dia a dia, né? E aí eu vou imprimir aqui, ó. Então eu estou imprimindo o dia. E aí a data, a gente sempre tem que atentar. Se eu estou utilizando um servidor web para que ele mostre para mim a data e a hora, ele não vai utilizar a data e a hora do meu computador pessoal. Ele vai sempre referenciar a data e a hora do meu servidor, certo? Isso é importante, por quê? Porque se o seu servidor tiver com a data e a hora desatualizados, ele vai apresentar a data e hora errados, tá? Então é importante que você verifique se a data e a hora do seu servidor, elas estão atualizadas. Tá certo? E mesmo com servidores locais. Quando a gente contrata um serviço de hospedagem, dificilmente os nossos servidores eles estarão com data e hora desconfigurados ou desatualizados, tá? Porque muitos serviços dependem disso, né? Mas é importante que a gente saiba, a data e hora ele nunca puxa do computador do cliente, ele puxa sempre do servidor, certo? Então eu vou lá na página, vou apertar F5 e ali a data e a hora. Aliás, a data só, né? Eu não exibi a hora. Tá aqui, ó. O dia, o mês
e o ano, certo? Então, aqui nós temos uma utilização da função date. E aí, a gente vai voltar lá nos slides, aqui. E aí, eu tenho outra função, eu tenho a função getDate. A função getDate, ela funciona um pouco diferente. Enquanto que a função date, eu tenho que dizer qual parâmetro da data eu quero e ela retorna para mim só aquele parâmetro da data, a função getDate, quando eu chamo, eu só chamo a função getDate. E ela retorna para mim um vetor com todos os parâmetros da data, certo? Quando ela retorna um vetor, cada posição do vetor, né? Então, assim, aí cada posição do meu vetor tem um parâmetro da data. Então, eu preciso conhecer as posições desse vetor que a função getDate traz para mim, certo? Então, as posições do meu vetor são essas: second, minutes, hour, mday, wday, month, year. Então, ele traz todas essas posições, certo? E aí, a gente tem que aprender a trabalhar com vetor. Por isso é importante, antes de trabalhar com data, a gente conhecer vetor, certo? No PHP. Por quê? Porque aqui o índice do vetor é um texto, é uma palavra. Então, dá uma olhadinha, ó. Para eu encontrar a hora, o índice do meu vetor é a palavra hour. Para eu encontrar o dia do mês, mday. Para eu encontrar o mês, month, certo? Então, aqui a diferença da função date, que ela retorna para mim especificamente o parâmetro que eu pedi. A função getDate, ela retorna um vetor. É diferente, por quê? Porque às vezes eu não preciso de todas essas informações da data que eu estou pedindo. Às vezes eu preciso só da data, às vezes eu preciso só da hora, às vezes eu preciso só do ano. Então, nem sempre eu vou utilizar a função getDate. Em alguns momentos, a função getDate vai ser mais útil, porque eu vou precisar de todos os parâmetros da data. Então, aí ela vai se tornar mais importante para mim. Então, para saber qual função de data eu vou usar no momento, vai depender de qual vai ser a necessidade que eu tenho naquela hora, certo? Vamos ver um exemplo com a getDate? Vamos lá no código. Aí eu vou colocar aqui, ó, eu vou criar o agora, porque ele pega exatamente agora, porque ele pega o dia, o mês, o ano, a hora, o minuto e o segundo. Então ele pega o agora, certo? Então get date. Opa, saí do sinal de igual. Get date. Pronto, e ele capturou aquele instante. E aí eu vou colocar aqui um echo. Vou colocar um BR para ele pular a linha, né? Vou concatenar. E aí eu vou pegar aqui, ó, o agora. E aí é um vetor. Então eu coloco colchete, apóstrofo, e aí quem eu quero? O mday diz o dia do mês. Aí eu vou concatenar, vou colocar a barrinha, certo? Vou colocar o meu vetor agora. E o mon diria o mês. Vamos voltar lá só o ano para eu ver se é year. Year é com 4 dígitos, ó. Então, vamos concatenar. Eu vou imprimir a mesma data para vocês verem como é que fica diferente o uso da função. Então, vou concatenar com a mesma barra. Opa, saí do parênteses aqui. Com a mesma barra, o vetor year, certo? E agora um ponto e vírgula. Vou salvar. Olha o tamanho da linha de impressão, como ficou bem diferente. Porque aqui eu tenho que referenciar a posição do vetor. Então, tratar a função getDate é bem diferente do que tratar a função date. A função date ela acaba se tornando mais simples para tratar os dados e para fazer operações matemáticas, certo? Vamos ver o resultado. O resultado acabou sendo bem semelhante. Vamos lá? Acho que eu não salvei. Ah, salvei, ó. A diferença é aqui, ó, ele não traz o zero antes. Então, ele não tem a opção da questão da aparência, de colocar o dígito do zero antes, bonitinho, ele só traz o numeral, certo? Mas o resultado, ele é o mesmo resultado, ele trouxe o mesmo dia. Então, a diferença é qual é a finalidade, para que você precisa da data? Dependendo, a função date vai ser mais apropriada. Dependendo, a função getDate vai ser mais apropriada, tá certo? E aí vamos voltar lá nos slides.
E aí nós temos uma função que ela é muito importante quando a gente trabalha com data e quando a gente faz operações com data, que é a função checkDate. O próprio nome já diz, ela checa a data, ela verifica se aquela data é válida, se aquela data existe. Então eu passo os parâmetros daquela data e ela vai verificar para mim se aquela data é uma data que existe. Ela retorna true, verdadeiro, se é uma data que existe, e ela retorna falso, se é uma data que não existe, certo? Então, o que a gente pode fazer? Ó, eu vou criar aqui. Como ela retorna verdadeiro e falso, eu posso criar uma variável, armazenar o retorno dessa função dentro de uma variável, ou eu posso colocar a análise dessa função direto dentro de um if-else, tá certo? Então, eu colocaria assim, ó, check date, e eu colocaria aqui dentro. Só que qual é a característica da função checkDate? Eu tenho que passar os 3 parâmetros da data, porque ela verifica a data, dia, mês e ano. Só que no formato de padrão de data americano. Então, primeiro o mês, depois o dia, depois o ano. Certo? Então, eu vou passar aqui, ó, mês 12, certo? Dia 25 de 2019. E aí ela vai verificar se essa data é uma data válida. Então eu vou colocar até um comentário aqui, ó. Check date. Opa. Check date é sempre o mês, depois o dia, depois o ano, sempre assim. Certo? Aí eu vou dar uma mensagem aqui, ó. Um eco. Vou colocar um BR para pular a linha, né? Isso é uma data válida. Então, se ela retornar true, verdadeiro, é uma data válida. Else, um eco, também vou colocar um BR, certo? Data inválida. E aí ele vai, se ele retornar falso, é uma data inválida. Vamos ver o resultado? Se o dia 25 de dezembro de 2019 é uma data válida ou inválida, ele não vai verificar só datas passadas, ele verifica se aquela data é uma data válida, se ela existe. Então, vamos lá. F5. Data válida. E aí, se eu alterar aqui, ó, se eu colocar mês 13, será que existe mês 13? Vamos verificar? Data inválida. Isso é importante, por quê? Porque quando a gente faz operações com datas, pode ser que na hora que você somou dias, que você somou um mês, né? Na verdade, sei lá, você estava fazendo um cálculo e você tinha que somar 2 meses para calcular os prazos de pagamento. E na hora de somar, você esqueceu de verificar e passou mês 13. E você não passou por uma função que verificasse a data. E aí passou uma data inválida. Então é muito importante saber utilizar as funções que verificam as datas para a gente, tá certo? Então saber trabalhar com data é muito importante, porque a gente vai fatalmente fazer operações com datas nos nossos sistemas. Sistemas que trabalham com entregas, com pagamentos, sistemas que controlam pedidos, sistemas que fazem controles de acesso. Então, a gente sempre vai trabalhar com data. E data, ela tem características específicas, né? Então, é muito importante conhecer algumas funções de datas nas linguagens de programação. E aqui a gente tem alguns exemplos em PHP, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Não tem outro jeito de aprender programando, então agora vem alguns exercícios para vocês praticarem. E é isso. Até a próxima aula de PHP. Um abraço. Tchau, tchau, galera!